Está na hora de assistir o nosso programa favorito. Olá, bem-vindo ao Cinema em Resumo. Hoje vamos recapitular um filme de comédia e fantasia chamado As Bruxas, ou A Convenção das Bruxas. Cuidado! Spoilers à frente! Um grupo de crianças está assistindo uma apresentação de slides, enquanto uma voz ao fundo os informa que as bruxas são reais, e que elas odeiam crianças. A voz pertence ao nosso herói, que começa a contar a sua história. Um menino de 8 anos de idade perde seus pais em um acidente de carro, e é enviado para morar com sua avó, na cidade de Demópolis, no Alabama. O menino está deprimido e sozinho, devastado ainda pela perda de seus pais. Sua avó tenta animá-lo, mas em vão, ele se recusa a comer ou sair para brincar com as crianças da vizinhança. A avó explica ao menino que Deus tinha um plano maior para sua mãe, e que ela também sente saudades de sua filha. Tá bom. Consolado pela sua avó, o menino vai mostrando sinais de progresso, e até come um pedaço do pão de milho. A avó dá a ele um rato de estimação, ao qual ele lhe dá o nome de Daisy. O tempo passa e vemos que o menino melhorou muito, ensinando truques para sua rata e dançando com sua avó. Mas, do lado de fora da casa, uma mulher misteriosa observa os dois, e a avó tem uma crise de tosse intensa. No dia seguinte, o menino e a avó vão ao mercado, ela vai comprar mantimentos, e o menino vai comprar pregos para construir uma casa melhor para Daisy. O menino é abordado por uma mulher misteriosa no corredor lhe oferecendo um doce, a mesma que estava bisbilhotando do lado de fora de sua casa, mas sua atenção está focada na cobra que desce escorregando pelo braço da mulher. Ele retorna para sua avó, que está tossindo muito, e ela resolve ir embora, pois seu pressentimento lhe diz que algo está errado. O menino descreve a mulher que viu para sua avó, mas ela já sabe o que ela é. Aquela mulher era uma bruxa, pois ela mesma já viu uma quando era criança. Ela viu sua amiga pegar um doce de uma mulher, e no dia seguinte se transformou em uma galinha. A avó até tentou contar que aquela galinha era sua amiga, mas ninguém acreditou, acreditando que a garota simplesmente fugiu. Ela a visitava todos os dias no galinheiro, mas sua amiga nunca voltou ao normal. A avó entra no seu quartinho abaixo da escada e consulta um cristal, porque ela está consultando um cristal. E eu sei lá, porra! Dizendo ao menino que eles precisam sair de lá. Ela então faz algumas ligações e consegue uma vaga em um hotel luxuoso, onde seu tio trabalhou. No caminho para o hotel, ela explica ao menino que existe um clã de bruxas no mundo todo, mas que todos eles são subordinados pela grande rainha bruxa. Enquanto a avó faz o check-in no hotel, o menino acena para outro garoto, que está sendo maltratado pela sua mãe. Eles são recepcionados pelo gerente do hotel, Sr. Stringer, e enquanto estão subindo para seus quartos pelo elevador, a avó sofre outro ataque de tosse, no mesmo instante em que um grupo de bruxas chega ao hotel, e neste grupo está a grande rainha bruxa. O gerente lhes dá as boas-vindas, mas ao ver o gato, Hades, informa que não são permitidos animais no hotel, mas além dela ser uma bruxa, é uma gatinha também. Eu sei. O gerente a deixa ficar com o gato Hades sem problemas. À noite, a avó diz ao menino que suas tosses são causadas quando há bruxas no local, lhe dizendo que são demônios, e não mulheres, e que é muito fácil de reconhecer uma bruxa pelas suas maquiagens, luvas para esconder suas garras, sapatos para esconder seus pés com unha encravada, e perucas para esconder suas cabeças carecas. Porra! Tudo isso? A avó diz ao menino que neste hotel eles não correm o risco de serem descobertos por bruxas, mas o gato Hades os observa pela janela e corre para contar para a grande bruxa. Na manhã seguinte ele toma um belo e delicioso café da manhã, e depois vai vagabundear pelo hotel, chegando até a sala reservada para a reunião da sociedade infantil. Bruno surpreende, dizendo que uma mulher lhe prometeu 6 barras de chocolate. Ele é descoberto pela sua mãe, e o menino entra na sala a fim de treinar sua rata, mas ele precisa se esconder embaixo do palco quando o Sr. Stringer lidera o grupo da convenção para dentro do salão. As bruxas trancam o salão por dentro e começam a remover seus disfarces, mostrando o quanto uma mulher sem maquiagem fica feia pra caramba. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! A rainha bruxa as xinga pela falta de sucesso em não conseguirem liquidar as crianças. Quando questionada por outra bruxa, ela pulveriza para mostrar quem é que manda nessa bagaça, mas conta para o restante o seu plano maquiavélico. Cada bruxa vai abrir uma loja de doces em suas cidades, a rainha bruxa vai fornecer o dinheiro e a poção, que vai transformar as crianças em ratos, que assim fica bem mais fácil de exterminá-los. Ela diz que subornou o menino com a promessa de lhe dar barras de chocolate, para demonstrar como a poção funciona. De repente ela sente o cheiro de cocô de cachorro sob o palco, que é o cheiro que as crianças têm para as bruxas.
Ela remove o palco, mas não encontra nada, pois o menino foi rápido o suficiente para se esconder no duto de ventilação. Bruno chega e exige seu chocolate. A rainha bruxa o atrai com as 6 barras que havia lhe prometido, mas de repente, Bruno começa a convulsionar e se transforma em um rato. As bruxas tentam esmagá-lo, e Daisy, revelando que agora sabe falar, vai ajudar Bruno. Ela o arrasta até o duto de ventilação, e de brinde atrai a rainha bruxa para onde o menino estava se escondendo, arrastando ele para fora e forçando a tomar a poção. Sem sucesso, ela resolve colocar em seu ouvido, transformando o menino em rato instantaneamente. Daisy e Bruno o ajudam a fugir pelo duto de ventilação, enquanto são perseguidos pelos braços esticados da rainha. Eles conseguem escapar, e as garras da bruxa são mutilados no ventilador do duto. Os 3 decidem voltar para o quarto da avó do menino, passando pela cozinha e saguão do quarto andar. Quando estão quase tocando a campainha, uma das empregadas os vê e os tranca no quarto junto com a avó, enquanto ela vai chamar um exterminador de ratos. O menino então consegue explicar para a avó o que aconteceu com eles. Daisy explica que fugiu de um orfanato, pegou um doce de um estranho e se transformou em um rato, revelando também seu nome verdadeiro, Mary. O menino diz à sua avó que o plano das bruxas é transformar todas as crianças em ratos. Ela então sugere tentar pegar uma das poções para tentar fazer engenharia reversa, fazendo assim uma cura, para transformá-los em crianças novamente. O grupo então cria um plano para invadir o quarto da rainha bruxa, e a observam colocando as poções em um balde de gelo. Ela coloca o menino em uma bolsa de tricô, e o abaixa até o quarto da bruxa. Lá dentro, o menino consegue roubar uma das poções, mas a rainha bruxa volta com Hades, o que o faz se esconder. A bruxa revela um baú repleto de dinheiro, e enquanto isso o menino corre para fugir logo dali, e enquanto a avó o está puxando para cima, a bruxa pega a bolsa de tricô, tentando se lembrar da onde que ela conhece a avó. Senhor Stringer interrompe seus pensamentos, quando chega com um portador de gatos, conseguindo assim com que a avó puxe o menino com segurança. Hades se acomoda no portador, o que a deixa furioso, e pede que a sopa seja servida sem alho. Com raiva, ela tranca Hades na caixa. A avó tenta fazer uma cura com a poção, mas sem sucesso. A avó está chateada, mas o menino não se importa com isso, perguntando para ela se ainda vai continuar cuidando dele e de seus amigos, mesmo eles sendo ratos. O menino então monta um plano para acabar com as bruxas, colocando a poção na sopa de ervilhas que elas irão comer, conseguindo assim salvar as crianças do mundo todo. A avó então coloca os ratos e a poção próximos da abertura da cozinha. Ele se espreita e consegue despejar toda a poção na sopa, mas quando está fugindo da cozinha, um funcionário o vê e pede que chamem um exterminador. Bruno aponta seus pais para a avó, e ela revela a eles que seu filho foi transformado em um rato. Os pais de Bruno ficam histéricos, achando que aquilo é uma piada. O menino retorna para a bolsa, enquanto observam as bruxas comendo a sopa. Antes de saírem, o Sr. Stringer a puxa perguntando se ela está escondendo algum rato. Ela consegue reverter a situação quando diz a ele que vai revelar publicamente sobre as armadilhas de ratos espalhadas pelo hotel. Sr. Stringer lhe concede a melhor mesa do restaurante, tentando assim manter a imagem do hotel. Quando a rainha bruxa está quase comendo a sopa, ela vê a avó e se aproxima dela, dizendo que se lembra da avó, a provocando sobre sua amiga de infância ter virado uma galinha. Mas ela é distraída quando as bruxas começam a se transformar em ratos. Eles aproveitam a chance para fugir, e conseguem roubar a chave do quarto da rainha bruxa. Dentro do quarto, a avó e os ratos encontram muitas poções e decidem roubar todas, mas são distraídos quando a rainha bruxa entra no quarto sorrateiramente. Ela ameaça matar a avó, mas os ratos colocam armadilhas em seus pés, e a forçam a engolir a poção. Em segundos ela se transforma em um rato horrível, e inicia uma perseguição pela sala repleta de armadilhas, mas a avó consegue prendê-la dentro de um recipiente de vidro. O menino encontra a chave do baú e entrega para sua avó, que o abre encontrando todo o dinheiro da bruxa, e junto um livro com os nomes de todas as bruxas do mundo. Eles vão embora, mas sem antes da avó soltar Hades da gaiola, que começa a derrubar os livros para devorar e matar a rainha bruxa. No dia seguinte eles saem do hotel, e a avó agora está com tanto dinheiro que começa a dar boas gorjetas para os funcionários do hotel. Em uma última tentativa, a avó se aproxima dos pais de Bruno, mas infelizmente, eles não querem um rato como seu filho. Bruno então decide ficar com a avó e os outros 2 ratos. O tempo passa e os ratos se divertem em sua casa nova, que tem até uma montanha-russa bem elaborada. Nos anos que se seguem, eles aproveitaram o tempo juntos, pois os ratos não têm muito tempo de vida, então devem fazer cada segundo valer a pena. Voltamos agora ao nosso herói,
que está um rato um pouco mais velho. Ele explica que tiveram êxito em acabar com todas as bruxas dos Estados Unidos, e que agora vão levar essa batalha para o resto do mundo. As crianças da apresentação são os novos recrutas desse plano, cada uma com seu frasco em mãos. A apresentação termina e a avó se aproxima de seu neto, sentindo um grande orgulho do que ele está fazendo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Deixe um comentário se você gostou do vídeo.